Vitor Roque no Palmeiras, Gabigol não é mais planos para o time do Palmeiras. Neto falando sobre isso e muito mais você vai encontrar aqui no nosso canal. Ficou interessado, quer saber tudo sobre isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês me sigam lá no meu Instagram, que assim que a gente bater a marca de 5.000 seguidores, vou estar sorteando uma camisa do seu time de coração. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Não, eu vou falar daquilo que você pediu para eu falar. Saiu o André Hernan, monstro André Hernan, maravilhoso André Hernan, que tem uma mãe maravilhosa, um menino incrível. Ele fala do mercado da bola também. Ele disse que o Gabigol, o Palmeiras não tem mais interesse no Gabigol. Sabe por que eu acredito? Eu ouvi isso de manhã também. E se o André Hernan falou, é verdade. Mas sabe por que eu acredito? Por que Wagner Fernando Veloso? O Hernan é o seguinte, essa informação dele, acredito muito porque há muito tempo já o Palmeiras fez esse pré-contrato e enviou até o Gabigol. E não teve uma resposta do Gabigol até agora. E também não dá para o Palmeiras ficar esperando a vontade do Gabigol, né? É o Gabigol. Foi o alvo do Palmeiras e ontem o Anderson Barros falou no jantar lá para os jornalistas que o Palmeiras quase repatriou mesmo. E olha lá, o Vinícius Nicoletti e o Chico arrebentaram nessa informação. Trouxeram a informação ali completinha, tá no nosso site. Ô, Edu, tô te sentindo exaltado. Palmeiras tentou o Vitor Roque não foi convidado? E ficou perto de ter o atacante do Barcelona. Entenda por que o negócio não saiu. E tá lá no site da ESPN todos Depois os que inventaram esse detalhes. entendo aí também, Rafa Prats. Agora, o fato é, o meu querido Rafael Prats, que o Palmeiras tentou o Vitor Roque. O Vitor Roque não vai ser aproveitado no Barça. Foi emprestado para o Betis. Você acha que ele fez uma boa escolha ou entre Betis e Palmeiras? Porque ali, só para contextualizar, Zé, Pedro e Bubu, o Barcelona já tinha dado o aval, estava tudo certo. Tudo certo. E aí isso parou na questão do staff do jogador, o Vitor. Qual é a escolha de quem trabalha com o Vitor Roque de seguir na... Então, Correto. O sentido que faz isso daí, Edu, ele vai estar jogando em um campeonato em que o Barcelona joga também, talvez jogando mais tempo na Europa, o Barcelona vendo toda semana ele jogar na Espanha, seja melhor para ele, porque ele tem um contrato longo com o Barcelona. O Barcelona teve uma troca de treinador, é o Hans Flick, agora o técnico do Barcelona, né? E a ideia do Barcelona é muito clara. Olha, a gente quer emprestar o Vitor Roque para ele jogar mais tempo por um ano e depois voltar. Então, acho que pesou o fato de possibilidade de ficar na Europa, vou ficar na Europa ainda. Agora, se o Palmeiras contrata, seria uma grande contratação. Aí é uma outra conversa, seria uma contratação muito boa. O Palmeiras deve lamentar que esteve tão perto de contratar e não conseguiu, né? Agora, o Zé... Não só o Palmeiras, quem também é historiador das coisas do Palmeiras, né? O Zé sabe muito bem dessa questão de olhar, que jogou na Europa e também certamente teve que fazer algumas escolhas ao longo da carreira. Para muita gente, ele no Palmeiras estaria mais perto, por exemplo, de seleção brasileira, jogaria num ataque que ali o Palmeiras produz também, né? E por isso que o Flaco tem esses números interessantes, o Rony também jogou, enfim. O Vitor Roque chegaria para ser esse titular junto com o Estevão, poderia lhe mostrar esse entrosamento. Tem esse lado também, né, Zé? Não, tem esse lado, mas tem, assim, muito lado pessoal, né? Eu não conheço, não sei como funciona, como é a família, como é a estrutura familiar. Me parece que ele casou, né, quando ele foi para o Barcelona, não sei qual a intenção dele. Muitas vezes o jogador, quando ele vai para a Europa, ele coloca uma meta na cabeça, não, eu quero vencer aqui, eu quero jogar aqui, as dificuldades são maiores, né? Eu tenho um contrato com o Barcelona, vou jogar um campeonato mais difícil, eu posso aparecer. Porque é o seguinte, eu acho que ele tá lá, tá no Betis, ele faz um bom campeonato, ele pode despertar interesse de outras ligas. Ligas na Premier League, Claro. Né? Os próprios times, por exemplo, o próprio Barcelona pode falar, não, o moleque evoluiu, traz de novo, entendeu? Tem várias possibilidades. Enquanto eu acho que ele volta, se ele voltasse para o Brasil, eu acho que ele teria, não é um passo atrás na carreira, não é isso. Isso eu não vejo voltando para o Brasil, jogando no Palmeiras. Né, mas tem uma visão diferente. É uma forma, por exemplo, dos europeus entenderem de forma diferente. Por exemplo, ele veio aqui, bateu, era uma promessa e voltou para o Brasil. Gabigol fez isso. Entendeu? Então, assim, talvez para o jogador, pessoalmente, para o jogador, possa, beleza, vem aqui, vai ganhar um bom salário, vai ter uma boa, né? Mas é como eu falei, a gente não sabe como funciona o staff, como é preparado, qual o desejo do jogador. Eu acredito mais que ele, ficando na Europa, ele tem a possibilidade de ter outras portas que irão se abrir para ele, portas importantes, porque ele é bom jogador. Lembra? É só lembrar, antes de ele se machucar, ele era o principal artilheiro era o principal jogador, um dos principais jogadores, atacantes, né, do futebol brasileiro.
Nós tivemos aqui jogadores que vieram fazer... Eles jogaram contra o Palmeiras aqui, Atlético Paranaense, lembra? Gustavo, não sei se foi o Gustavo Gomes ou foi um outro zagueiro que veio fazer o Bola da Vez aqui e falou... Foi o Gomes. E falou coisas absurdas dele. Elogios, né? Lá no bom sentido. Então, assim, eu acho que é uma fase natural de adaptação a um futebol diferente do que ele vive até hoje. Ele é um jovem jogador, parece que não, mas ele tem acho que 19 anos, 20 anos de idade. Então isso faz parte do processo, é natural. Tenho certeza que bola ele tem para ficar na Europa durante a vida inteira. Se quiser, nem precisa voltar para o Brasil. O olhar que fica, Pedro, é essa que o jogador sempre avalia para não deixar a imagem que bateu e voltou. Você acha que isso pesou? Edu, se o jogador tem a oportunidade de jogar em La Liga, por que ele precisa priorizar uma volta ao Brasil? Isso está muito na nossa cabeça também. Está muito na nossa cabeça, no desejo de... Mas acho que ele vive aqui algumas situações que não vive lá. Ele acabou de chegar. Os dois. Ele acabou de chegar. Ele é um garoto jovem. Ele acabou de... Calma. Pera. Não. O Luiz Henrique é uma situação completamente diferente. O Luiz Henrique vinha jogando. O Luiz Henrique era protagonista do Betis. Sim. O Luiz Henrique foi comprado numa das maiores transações da história do clube que ele joga hoje. Sim. É absolutamente diferente do Vitor Roque, bateu, não deu certo e voltar. É diferente. Tá vivendo situações de jogar por títulos aqui, convocado por seleção brasileira. Eu acho que eu entendo o que falando do Pedro, mas acho que tem os dois lados. Não tem fórmula exata. O Pedro bateu na Europa, não ficou e voltou, foi consagrado como Rei da América, convocado para a seleção brasileira. Copa, né? É um cara que tem na ficha dele, lá escrito, ninguém vai tirar dele, atacante de Copa do Mundo, bem ou mal, entrou, não entrou, é isso. Tudo bem. Mas não necessariamente isso quer dizer que o Vitor Roque tem que voltar. Ele acabou de bater lá, ele foi negociado antes, ele tinha um momento muito bom aqui no Brasil, ele vai para lá com 18 anos, ele teve questões de adaptação, isso quer dizer que o cara não vai... Por que necessariamente ele precisa voltar? Eu acho que é algo natural. Ele voltar ou ele não voltar, porque ele não pode também escolher ficar em La Liga. Então, não me parece algo problemático, além do desejo de querer ter ele no seu time. Isso aí... Mas eu entendo o que você falou, mas eu sou mais Tim Prats dessa coisa da alegria do cara voltar. A não ser que ele tenha... Mas calma aí, a gente não tem informação que ele tá triste lá. Qual é a alegria? É isso que eu ia perguntar. Mas que pretensão é essa nossa de achar que a alegria só tá aqui? Qual que é a alegria? Na minha opinião, Flamengo... A alegria do Scarpa era viver fora. Lembra? A gente trata o Betis, Betis é gigantesco. Não, mas ele tem a oportunidade de jogar numa liga de alto nível. Eu entre jogar no Flamengo e no Betis... Você lembra o Scarpa? Ô, Edu, você lembra o Scarpa? Ah, sim, Zé. Ele é jogador. Certeza? Hoje, pra ser certeza? Edu, você lembra o Scarpa, melhor jogador do Brasil? Lá no Flamengo? Não, mas o cara... Quem garante que ele chegando aqui no Palmeiras ele ia ser o Vitor Roque do Atlético Paranaense? É futebol, você não sabe, Edu. Você lembra do... Assim, não dá pra dizer a alegria dele. Qual é a alegria? Sim, você lembra, Edu? Vou te recuperar. Ninguém sabe. Scarpa, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim. Tinha a oportunidade de ficar aqui, valorizado, ídolo, ganhando mais dinheiro. Qual foi a escolha devida dele? Foi pra Premier League. Por quê? Que era uma vontade dele. Queria ter experiência de morar fora. Isso. O Vitor Roque, no início dele do Barcelona, ele já começou a ser questionado sobre seu real potencial. Isso tem um peso na cabeça do cara. Por que quem conduz a carreira dele precisa dizer, vamos lá para aquele lugar de maluco que é o Brasil, que o cara não faz 4 gols e já é tratado como nada? Mas tem o lado... É uma condição absolutamente compreensível. Sim, mas você já tá colocando ele no banco Brasil? Não é não. Porque do jeito que você está dizendo, você já está colocando... Mas o Betis, você acha que tem condição de ser campeão? Ué, o Luiz Henrique não foi... Calma aí, quem falou que o negócio dele é só ser campeão? Ou é ter uma evolução para voltar a ser observado? Você precisa ser campeão para prestar, para você ser feliz. Não prestar, eu acho que de que ser... Quem garante, por exemplo, que ele não joga no Betis e não é convocado para uma Copa para uma seleção brasileira? Quem garante que ele não vai ser titular do Betis e conseguir jogar? Ele certamente escolheu pensando nisso. Eu acho que só que o Prato... Rapidinho, entre uma questão de pressão. O Vitor chega no Barcelona sob pressão. Exato. Ele não consegue dar conta no início, e é natural. O Vinícius Júnior, no início do Real Madrid, queria botar ele no time B. Falavam que o garoto não queria chutar a bola. A pressão é natural. Quem garante também que a condução, a gente precisa ouvir, se eu não me engano, ele é do Cury, né, do André Cury. Tem que ouvir o staff, o André Cury, a família, o jogador. Quem garante que o momento de cabeça dele também não é de um compromisso como esse do Betis, e não necessário. Você sabe o que é você vir com o peso de ser um jogador que foi transferido para o Barcelona antes dos 18 anos? E sabe qual o peso de você voltar para ser o camisa 9 de um time como o Palmeiras? Ele tem 2 opções.
Ou ele faz gol, ou ele faz gol. Ele não tem outra opção. Ai, sim. Senão vão tratar igual tratam o Flaco. E outra, quem experimenta a vida Quem na garante, Europa... quem garante que lá não é melhor? Ô Zé, e outra, tem todo o direito do jogador. Tem jogador que É absolutamente. A gente está tratando aqui, a a gente tá tratando aqui como se ele tivesse deixado passar o bonde na transferência do Palmeiras e não indo é jogar isso. no futebol australiano. Não é o caso. Se você vai para a Europa e tem a possibilidade de permanecer, se eu sou um atleta de 18 anos, eu permaneço. Eu fico lá, porque a possibilidade, como eu falei, primeiro, de abrir as portas para outros clubes, para outras ligas, ela é muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os jogadores já são mapeados. Eles já sabem quem, esse aqui é o menino 16, esse aqui é o menino 17, esse aqui é o menino 18, como fizeram com ele. Né? Como fizeram com ele. Ah, mas o Betis não tem a grandeza do Flamengo, do Palmeiras. Pode ser, aqui no Brasil sim. Mas na Europa, se você fizer um bom campeonato espanhol, se você conseguir se destacar... Abre as portas para Abre as portas. Ué, o Luiz Henrique voltou para o Brasil, o Pedro acabou de falar. Você acha que o Luiz Henrique voltou para o Brasil só por causa do Botafogo ou porque falaram para ele o seguinte, olha, se não classificar na Libertadores, você está no Lyon. Quando o Luiz Henrique voltou ao Brasil, ele inclusive foi muito questionado. Pela opção de, em alta no Betis, voltar ao Brasil. A cláusula era então a gente está sempre questionando a opção do cara. Mas o Luiz Henrique voltou, não era para voltar. O Vitor Roque ficou, não era para ficar. Mas que é uma opção dele e é compreensível. E é legítimo, é uma boa opção também. Eu acho que não é uma questão fechada, é isso que eu tô falando. Isso, porque é uma questão de gestão de carreira que passa muito também pela escolha do atleta com o seu staff. Sabe por quê? Porque jogar no Brasil, ele vai ter até os 40 anos. Sabe por quê? Porque assim, os caras que estão parando de jogar na Europa, que não tem mercado nenhum, volta pro Brasil ganhando uns milhões. E às vezes sobram. Milhões, ganhando muito mais que ganhava na Europa. E jogam bem. E jogam. Então tem gente jogando bem. Não é todo mundo que joga bem. Agora, Zé, por exemplo... todo mundo joga, e volta... deixa o menino ser feliz lá, deixa ele procurar fazer a carreira dele lá. Tem gente que, por exemplo, o Talisca é um bom jogador, só que ele fez a opção de ganhar o seu dinheiro, que tá tudo bem. Claro! É uma gestão de, tô felizão, quero ficar aqui. Quantas vezes a gente fala, ele vem pro Corinthians, vem pro Palmeiras, é opção. O que eu tô falando é assim, de olhar para... E aí você tem gestão. Tô te dando, eu te dou razão também nesse sentido. Eu também acho isso. Eu quero voltar pro... Não deu certo neste momento. Esse começo do Barcelona não foi esperado. Ele ainda tem contrato. Se ele volta e joga bem no Palmeiras, que é o caso citado aí... Mas você acha que o Barcelona vai ficar olhando todos os jogos dele aqui? Não, aqui... Vai, tem que ficar, né? Você acha? Você acha? Você acha que o Barcelona vai ficar olhando aqui? Ou o Barcelona é muito mais fácil pro Barcelona ficar olhando ele lá no Betis? Mas eu acho que... Edu, há uma falsa ideia nossa aqui de que os clubes estão observando os nossos jogadores o tempo todo. Já falei que os jogadores são mapeados desde os 12 anos de idade. Acho até que agora, sabe que o Juan, lateral, veio aqui, trabalha com captação, falou que agora estão com 10 anos já. Sim, só você ver aí. E aí... acho que, se eu não me engano, o Palmeiras tirou 2 jogadores, tirou um, né, do Flamengo. pagando 200 mil reais e tem dando o fenômeno do Corinthians que o Palmeiras queria contratar. E o moleque voltou atrás e tal. Então, assim, você imagina, você acha que os caras vão ficar o tempo todo assistindo os jogos? Não. Vem cá, eu preciso do Prats, tem 18 anos, a projeção dele 18, 19 anos, 20. Beleza, depois disso eu não quero mais. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não sei se é menosprezo, entendeu? Uma forma da gente entender, porque não é Barcelona, não é Real Madrid, é time pequeno. Não é Juventus, não é Inter de Milão, é time Bayern pequeno. De Munique, não é Bayern de Munique, beleza, é time pequeno. Não é assim, meu. Não é assim. O Betis, deixa eu te falar, o Betis, ele ganhou a Copa do Rei há 2 anos. Ele é o campeão da Copa do Rei. Ele ficou em 7º lugar na temporada passada na Espanha. Tem tradição de brasileiros lá também. Ele disputa a Conference League. Já ganhou o jogo de ida. Então, assim, não pode ser campeão espanhol. O Betis pode ser campeão da Copa do Rei, pode ser campeão da Conference. Sim. Né? Tá nas 2 disputas com chance de ter sucesso. O Betis, pra quem não sabe, ele não tem o sucesso do rival local, que é o Sevilha. Ele é o time mais popular da cidade de Sevilha. Cidade. Que é gigantesca, maravilhosa. Cidade descomunal, né? Faz um calor danado, mas é uma cidade maravilhosa. Indica, Bubu. Indico muito. Eu conheço a Sevilha, tal, toda a questão ali dos mouros, né? Que avançaram pelo sul da Espanha e tal. Construções maravilhosas. Desculpa, isso é Bubu, rapaz. Desculpa, Bubu. Desculpa, só primeiro para mandar um abraço pro Carlinhos, que está nos assistindo. Grande lá Carlinhos. do Rio de Janeiro,
da Inter Academy, ele está assistindo o nosso programa e ele está falando o seguinte, assim, a partir de 8 anos já pagam por contrato de criança. Olha o que eu tô falando, cara. A captação, a observação do atleta. Aliás, agradecer enorme ao Beijão no coração, hein, Carlinhos? Abraço a todos. Você lembra quando o Betis gastou uma fortuna para contratar o Denilson do São Paulo? Foi durante muito tempo a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. Né? Então, assim, o Betis é um time muito tradicional, é um time competitivo, nas Copas, sobretudo, pode ter sucesso. Eu acho que é um ótimo lugar para viver. O jogador pensa nisso também. Sim. Sevilha é uma cidade sensacional, maravilhosa. O Betis é um time muito respeitável. Então ele pode ter muito sucesso ali. Bubu, então, para mim, não vejo nenhum problema na escolha dele. Eu jogava na Inter de Milão e o Betis Sevilha tentou me contratar. E eu não fui porque na época o Sandro Mazzola não liberou. Porque eu iria. Para jogar lá. Para jogar. Isso foi que ano? Você jogou em 96, 97, 98. Você ia quase pegar 99. Os caras, os brasileiros. Eu iria para lá. Só que a Inter não liberou. Reforços do Palmeiras para a temporada. Então a gente tem a lista aí dos jogadores que chegaram e os valores. O Maurício é o mais caro, tá? Também chegaram Giai, Aníbal, Bruno Rodrigues, que, nossa, se recupera então de uma segunda grave lesão. Pena, né? No primeiro... O Caio Paulista, que já virou titular, o Rômulo, Lázaro e o Felipe Anderson. Tem a questão ainda envolvendo o Gabigol. Se Flamengo e Palmeiras são os grandes rivais do futebol brasileiro nos últimos anos, dentro de campo um personagem sempre chamou a atenção: Gabigol. O ídolo rubro-negro sempre foi o principal personagem no duelo dentro de campo entre os clubes. Mas em 2024, o artilheiro também foi destaque da disputa fora dos gramados. Em baixa no clube carioca e envolvido em polêmicas com a torcida rubro-negra após aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians, Gabigol esteve perto de sair do Flamengo. E o principal interessado era quem? Palmeiras. A diretoria alviverde teve Gabigol como grande nome da janela de transferências e um abraço entre o atacante Leila Pereira, presidente do clube, chamou a atenção. As conversas entre jogador e clube aconteceram. O negócio esteve perto de sair, mas o atacante decidiu ficar no Flamengo. Pensando em 2025, o Palmeiras chegou a enviar um pré-contrato para o atacante em julho. Mas Gabigol nunca assinou o acordo. Diante da indefinição, o Palmeiras decidiu desistir da contratação e saiu do negócio. Agora, Gabigol e Palmeiras caminham para lados opostos. O atacante ainda discute com o Flamengo a renovação de um contrato que acaba no fim de 2024. Enquanto o clube paulista vai buscar novos nomes para reforçar o elenco. Palmeiras e Gabigol podem voltar a conversar? No início de 2025, sim. Mas, no momento, o clube paulista não tem mais interesse na negociação. E para trazer mais informações do Palmeiras, ontem o Vinícius Nicoletti estava no melhor contexto para ele. Ele estava numa festa, que é um ambiente que ele também domina. Numa segunda-feira, porque normalmente na segunda ele dá uma, né? Ele não vai com tanta força. É, o dia do freio de mão, mas beleza. Chamaram ele para uma festa. O que ele fez como um bom profissional, aproveitou para apurar mais informações do Palmeiras, não é isso, Nicoletti? Bico seco ainda, viu? Bico seco na festa. Não, tô brincando. Mas foi uma festa aí de aniversário do Palmeiras, 110 anos, e é claro, a gente aproveitou para conversar com muita gente lá no clube, inclusive a presidente Leila Pereira, e confirmou essa informação do Gabigol. O Palmeiras fez a proposta para ele em julho, ele não assinou a proposta, também não disse não, né? Porque ele tem uma negociação em andamento de renovação de contrato com o Flamengo, mas como ele não assinou essa proposta, esse pré-contrato, o Palmeiras vai em busca de outros nomes. O Palmeiras confirmou aqui que recebeu proposta para negociar o Richard Rios com o Fenerbahçe e a gente confirmou essa informação, e também com o Paris Saint-Germain, mais de 20 milhões de euros, mas o Palmeiras não teve interesse em negociar nesse meio da temporada, quem sabe no final do ano ou no ano que vem, mas a ideia é também manter esse jogador até o Mundial de Clubes, e para isso teve que dar um bom aumento de salário para o Richard Rios. Então muita gente pergunta, para onde vai o dinheiro do Palmeiras que vendeu muitos jogadores? Às vezes vai nessa renovação do contrato com os jogadores para manter os bons jogadores aqui na academia de futebol. Então essa é a linha da diretoria do Palmeiras. Tem informação importante que o Vinícius também traz pra gente. Agora sim, obrigado, viu, Vinícius? Então é um mercado agitado aí, essa questão envolvendo o Gabigol, a tentativa do Vitor Roque, a informação que está no espn.com.br do Francisco de Laurentiis, e a permanência do Richard Rios, Marra.
como ambição, não tem jeito de fazer melhor, né? Buscar o Vitor Roque, tentar o Vitor Roque, eu acho um espetáculo. E sim, né? Assim, por que os outros não pensaram nisso, né? O Palmeiras pensou, tentou, articulou, não rolou, muito em função do desejo do Vitor Roque de continuar jogando na Europa, o que é completamente válido para um jogador que acabou de sair. Pensar no Gabigol é completamente legítimo também, mesmo sabendo que o momento do Gabigol não é tão bom, mas todo mundo já conhece o Gabigol, né? Sim. De uma hora para outra, se ele começar a fazer gol, sai de baixo. Como alguém de mercado, a gente está falando de um Palmeiras completamente diferente do Palmeiras dos anos anteriores, né? São movimentos bem interessantes. Nenhum deu certo, assim, nesse sentido, né? Trouxe Felipe Anderson aí, deu certo, trouxe Maurício. Até isso já é diferente do Palmeiras nos anos anteriores, Sim, né? A gente falava sobre opções pro próprio Abel trabalhar, a gente elogiava quando esses jogadores puderam fazer a estreia. Mas eu acho que é isso, o Palmeiras dá, acho que 2 sinais. O sinal de que ele tá atrás de algum jogador ainda pro setor ofensivo e um sinal de que provavelmente a gente não vai saber muito quem ele tá indo atrás, porque o Vitor Roque a gente só descobre quando a história também já foi enterrada. Como foi o Felipe Anderson, só descobrimos quando ele foi anunciado. E o próprio Bruno Rodrigues também era isso. Eu não lembro qual clube que na época estava bastante ligado em relação a ele, e de repente ele aparece sendo anunciado no Palmeiras. Fica até com uma mochilinha do lado da trave, não foi? Então o Palmeiras é muito talentoso nisso também, de conseguir fazer tudo sem muito alarde, e mostra essa força, e acho que tá no direito pela questão do trabalho, como tem sido feito fora de campo e com as vendas que tem feito, e um time que está se estabelecendo na disputa pelos títulos, e também os jogadores se sentem cada vez mais atraídos, assim, a ponto de um jogador que está no futebol europeu como o Felipe Anderson, que poderia ter ido para a Juventus, ele escolher vir para o Palmeiras. Então o Palmeiras tem usado também desse artifício para ir atrás de grandes nomes, e logo deve vir outro pelo jeito. Em relação ao Gabigol, eu acho que a novidade mesmo é que o pré-contrato então não foi assinado. Porque essa era uma dúvida que existia. Será que assinou alguma coisa, não assinou? O que não quer dizer que não vem. Então, e aí se em janeiro eles voltarem a conversar, a gente vai precisar ver naquele momento então qual vai ser a realidade dos dois clubes. Do jogador e do clube. Porque pode ser um Gabigol nesse atual mesmo momento no Flamengo, onde ele não tem espaço, pode ser um Gabigol que voltou a fazer gol em final de Libertadores. Aí a negociação tem outro tamanho. Sim. Até pro Flamengo. Pro Flamengo, pro Gabigol e pro Palmeiras, né? Mas eu acho que nesse momento, se a gente for falar assim, imagina que ele poderia ter assinado em julho, passou agora quase 2 meses agora dessa situação. Que bom que não assinou ainda, porque eu não vejo ainda o Gabigol me dando sinais de que tá voltando a ser aquele Gabigol antigo. Ele não me deu esse sinal. Por outro lado, ele ainda é o Gabigol, né? Assim. Sim. Mas tô dizendo, hoje, você avaliar e falou, caramba, perdemos, porque ele voltou. Não, ele ainda segue naquela mesma linha de pode, a gente já viu, mas ele não é. E como ele não assinou esse pré-contrato, ele pode assinar a renovação. Exatamente. E é por isso que, pra mim, esse cenário, quem mais ganha nesse atual cenário, na minha opinião, é o Gabigol. Porque, assim, se não acontecer nada, ele manter o status de reserva, ele vai chegar no final da temporada livre, pouco vai mudar em relação à perspectiva, a opinião que as pessoas têm dele. É o jogador que não tá num bom momento, mas é o Gabigol, e pode dar certo. Mas ele ainda pode... Isso é num cenário ruim, que não aconteça nada demais, que ele continue nesse cenário. Pode ser um cenário que ele é campeão da Libertadores, é campeão de Copa do Brasil, conquista coisas pesadas e de repente tem um protagonismo porque a gente sabe que ele é brilhante em decisões. Isso só aumenta o cenário dele para negociar. Então, na perspectiva do Gabigol, acho que é o melhor possível o cenário. Mais do que pro Palmeiras, mais do que pro Flamengo. E se o Palmeiras tentou o Gabigol e não conseguiu já, né, para essa janela, o Vitor Roque também não, talvez seja aí um sinal, ou é um sinal de que no final do ano ele vai atrás de um cara grande para essa função? Pode ser um sinal. Eu tô aqui pensando se posso falar ou não, mas vou falar. Recentemente a equipe da ESPN foi convidada a fazer um bate-papo com a direção do Palmeiras, né? Então, na sala do Anderson Barros, estávamos eu, Jean Oddi e Gustavo Zupac, e Anderson Barros. E a gente conversando ali, um papo bastante informal, a gente conversando ali sobre como busca jogador, tudo, e aí ele foi abrir o gaveta, ele puxou, assim, uma quantidade, uma papelada de jogadores que ele tinha interesse. Não quer dizer que era o jogador que ele ia contratar. E que ele, uma vez eu vi esse jogo, gostei, comecei a pesquisar. E assim, tem muito, sem contar os 3 departamentos de análise que o Palmeiras tem. Um para o dia a dia dos jogadores do Palmeiras, outro para os adversários e outro para mercado.
O Palmeiras é muito bem preparado hoje em dia para buscar jogador mundo afora. Igual coisa de filme, né? Que tira ali os suspeitos. Aí você abre, tem um nominho de cada cara crachá. Foi engraçado, porque parecia assim, aquela quantidade de papel. Lateral direito tem, goleiro tem. Não quer dizer nada, são só jogadores que eu gosto. Agora eu quero falar um pouquinho do Palmeiras. Gente, o Abel Ferreira acabou chamando toda a atenção com a coletiva. E ontem, devidamente, não falamos de Estevão, que deu um show na goleada pra cima do Cuiabá por 5-0, fazendo gol, assistência, pegando a bola e dizendo eu bato pênalti. Aí vai fazer um gol que tinha 1 milímetro, um lugarzinho só, ele escolhe o lugar certo. E teve o jantar também, né? Pegando a bola, eu bato, não, o Flaco... Como é? Não, o Flaco, não. Então, mas como é que foi o jantar? Não, aqui com a bola. Ontem você deu um jantar para 350 pessoas, mamãe Leila. E a Ivete foi lá também? Não, foi um evento de alto nível, festa de gala. A festa ontem... moeda, hein? Olha, vocês não levaram o Abel, por que será, hein? Não acho que levaram. Levaram o Abel? Não, Não sei, eu realmente... Eu não vi o Abel lá. Levou ou não levou? A mamãe não viu o Abel lá. Levantou poeira. Rê, mas esse não dá medo de falar que é um fenômeno, né? O Estevão. Não, o Estevão é um fenômeno. Não, depois que a gente viu o Neymar no Brasil, não tem um jogador com a característica que ele tem, assim, de ir pra cima, de personalidade. Pra mim é até melhor diferente. Que o Henrique já? Não, pra já mim... pulou, já? São características diferentes, eu acho difícil um é centroavante. O Bolsonaro ia jogar com os dois. Aqui no Brasil, o Vinícius Júnior não jogou um terço do que o Estevão joga no Palmeiras. Não jogou. Não, o Vinícius Júnior é o melhor do mundo hoje, mas não jogou aqui no Brasil. Mas é que o Vini saiu rápido. É verdade, surgindo no Brasil. O moleque com 17 anos. Jogou bola aqui no Brasil. Mas não no nível do Estevão. O Estevão é um cara que chegou, colocou a camisa do Palmeiras com 16, 17 anos e vem carregando o Palmeiras. É o melhor jogador do Palmeiras, um dos melhores do Brasil no momento. E quando o Palmeiras não tem ele, sente demais. Não, e nessa pequena turbulência do Palmeiras, quando ele estava machucado, isso também afetou o time. Eu acho que afetou, porque sente demais a ausência dele. É um jogador que chama responsabilidade. Afetou até o Rony. Ele chama muita responsabilidade do jogo. Ele vai pra cima, os caras... Você precisa de ver as marcações em cima dele, são só na pancadaria. É só na violência. Você pode analisar, os caras tentam intimidá-lo, ele pega a bola, cobra a falta, parte pra cima de novo. Tem personalidade e vai ser um dos grandes ídolos do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E essa convocação da seleção foi mais que merecida para ele. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vitor Roque quase pintou, né, no time do Palmeiras. O Palmeiras tinha muito interesse de repatriar o jogador, né, para trazer para jogar aqui no Brasil novamente, e dessa vez pelo time do Palmeiras. Acabou que não deu certo, né? Ele foi para outro time espanhol. E também tem aí tudo isso aí sobre a desistência do Palmeiras para contratar o Gabigol. O Palmeiras hoje não conta mais com o Gabigol, né? Gabigol não faz mais parte dos planos para o ano que vem no time do Palmeiras. Pois, né, tá aí, mas essa informação o Neto falou, né? Tem também aí o Estevão, né? Às vezes o cara fica até sem palavras para falar de um jogador como o Estevão, né? Cara sensacional, um jogador incrível, um jogador, né, que tem tudo para se tornar ídolo de uma nação, tá? Você pode falar, nossa, mas você está falando muito cedo, o cara só tem 17 anos, tudo. Mas se ele continuar com essa agressividade, assim, que eu falo de futebol, né? Um cara que não tem medo, um cara que vai para cima, um cara que não tem medo dos tamanhos dos adversários, muitas vezes enfrenta aí, vai para cima, dribla jogador com quase 2 vezes o seu porte físico. E ele não tem medo, ele vai pra cima, né? Não quero fazer aqui comparações, mas lembra muito o tempo do Neymar, aquele cara franzino, aquele cara, né, fininho, que ia pra cima dos seus adversários, independente do tamanho dos caras, né? Então tá aí o Estevão. E outra, vai pra Europa, né? O ano que vem, metade do ano que vem, se eu não me engano, e já vai pra Europa, vai jogar numa das maiores ligas do mundo, que é a Premier League, vai jogar no Chelsea. Então vai aprender muito, né? Vai evoluir muito mais. A gente sabe que é um futebol totalmente diferente, parece até outro esporte, os caras jogando futebol lá. Então ele só tem a crescer. Se ele já está crescendo aqui no Brasil, imagine lá na Europa, né? Então a gente tem que torcer muito para esse cara, para esse moleque, ele estourar aí mais e mais, né, no ramo do futebol e ser esse novo ídolo que a torcida brasileira tanto necessita e tanto quer. E aí, o que vocês têm a falar sobre o Estevão, sobre o Palmeiras, sobre essa questão de Vitor Roque? Vocês já acham que daria certo um Vitor Roque
no Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras fez certo em desistir no Gabigol? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!